receita de hoje é bolo mármore. Eu particularmente conheço esse bolo como bolo mesclado, mas hoje está na moda aí, bolo mármore. Vamos fazer hoje e eu vou mostrar para vocês os ingredientes. Se você quiser aprender, fica ligado aí. Nós vamos usar 3 ovos, as gemas separadas das claras, porque eu costumo bater as claras em neve. 2 xícaras de farinha de trigo. Você pode substituir as 2 xícaras de farinha de trigo por 1,5 de trigo mais meia de amido de milho, a popular maisena. Eu tenho 3 colheres de manteiga, você pode substituir por margarina também. 1 xícara de 250 ml de leite. Vai 1 xícara na receita tradicional de açúcar, mas eu coloquei um pouquinho menos, tá? 1 colher de sopa de fermento químico, e aqui eu coloquei 3 colheres de achocolatado e mais 1 colher rasa de café solúvel. Nós vamos começar então batendo, separando as gemas das claras e batendo as claras em neve. Mas antes eu já vou deixar o meu forno pré-aquecendo a 180 graus. Ligar nosso forno aqui. Deixar ele pré-aquecendo. Vamos separar aqui as nossas gemas e vamos bater a nossa clara em neve. Nossa clara já está aqui batida em neve, ó, já está bem durinha. Você vê que ela é bem firme, não cai da... E agora eu vou bater o açúcar com as gemas, tá? Vou acrescentar aqui as 3 colheres de manteiga. Agora vamos acrescentar o nosso leite. O leite eu não vou bater com esse fouet aqui elétrico. Eu vou preferir o manual mesmo para não espirrar todo, tá? Eu vou acrescentando a nossa farinha aos poucos. Eu vou dar uma peneiradinha nela aqui, ó. Vou misturando. Vou colocar mais um pouco. Colocar o nosso restante aqui da nossa farinha. Eu tenho uma memória afetiva bem bacana com esse bolo, porque minha mãe fazia muito esse bolo. Minha mãe faleceu um pouquinho antes da gente se mudar aqui para essa casa, e sempre quando eu faço esse bolo eu lembro quando ela fazia pra gente tomar café. Era uma festa. Eu adorava.
E era na época que eu conheci esse bolo como bolo mesclado. Misturar a farinha bem misturadinha. E antes de continuar a nossa receita aqui, eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, você está assistindo essa receita, se inscreve aí, já deixa seu like, porque isso colabora muito com o nosso canal. Porque aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai mandar para outras pessoas. E aí deixa um comentário aí para eu saber se você já conhecia esse bolo mesclado, esse bolo mármore, e se você já fez e se deu certo, ou se você pretende fazer, tá bom? E compartilha com todo mundo. Ó, a farinha tá bem misturada. Eu sempre gosto de acrescentar nas minhas receitas doces uma pitadinha de sal. Uma coisa interessante sobre esse bolo aqui é que é uma receita alemã. E antigamente, antes deles usarem o chocolate, quando eles faziam lá no século XIX, eles usavam um melaço. Então era uma massa branca, amanteigada, e a outra parte da massa para escurecer era o melaço que eles usavam. E depois aí começaram a usar o chocolate. Certo? Nós vamos misturar a nossa clara em neve para dar uma aerada nessa massa aqui. Mas antes, o que a gente vai fazer vai ser untar e enfarinhar a nossa assadeira. Nossa massa, e eu vou colocar as nossas claras em neve aqui com uma colher. Eu vou pegando aqui, ó, a massa de baixo para cima e vou misturando bem devagar para não desmanchar o ar que formou na hora que a gente bateu as nossas claras, porque eu quero aproveitar esse ar aqui para deixar a nossa receita mais fofinha. Vou misturando devagar. Vê que a massa ela deu uma aerada e é esse o propósito mesmo, tá? E agora eu vou colocar o nosso fermento químico. Vou colocar aqui, ó, e vou misturar devagarzinho também, tá? Se você preferir, você pode misturar o fermento, depois as claras. Para não correr o risco de você desmanchar todo o trabalho das claras aí na sua massa. Ó, tá bem misturado. Então eu vou despejar essa massa branca aqui, ó, metade dela aqui. Pronto.
E essa outra metade eu vou colocar aqui o nosso chocolate e o café. Vou misturar. Esse bolo aqui teve uma época difícil da vida aí que eu que eu fiquei desempregado e tal, e minha mulher tinha passado por uma cirurgia. Eu fiz muito esse bolo aqui para vender, ganhei um dinheiro com ele. Você pode ganhar também aí, ó. E aí você, de uma forma aleatória, você vai jogando a massa aqui, ó. Tá vendo? Porque aí ela não vai misturar com a branca, ela vai ficar bem delimitada. Inclusive na receita tradicional, eles até faziam em dia de festa esse bolo aqui. E era sempre uma surpresa, porque eles nunca sabiam o desenho certo que esse bolo ia ficar. Tem gente que usa um palito como esse aqui de churrasco e tal e faz isso daqui para ele ficar com mais o chocolate ficar mais misturado. Eu não gosto, eu tradicionalmente minha mãe fazia assim e eu vou fazer assim, tá bom? Então agora a nossa massa do bolo tá pronta e nós vamos levar pro forno a 180 graus por mais ou menos 40 minutos para assar, tá bom? Acompanha aqui, ó. O nosso forno já está pré-aquecido. E agora vamos esperar, daqui a pouco eu te chamo para conversa de novo. Ó, gente, que bonitão que tá o nosso bolo, ó. E já tá assado. Vou tirar ele daqui. E olha que bonitão que ficou. Cresceu bem. Vamos deixar ele esfriar um pouquinho. E daqui a pouco a gente vem para desenformar. Vou passar uma faquinha aqui só para desgrudar aqui. Ó, agora nós vamos tirar aqui da nossa forma. Vamos ver se deu certo, né? Vamos virar ele aqui. Ficou bem fofinho, bem fofinho. Ó, presta atenção. Vou esperar ele dar uma esfriadinha a mais aqui, pra gente poder cortar pra ver qual desenho que formou aí. Tá bom? Você fica ligado aí que daqui a pouco eu volto. Vamos pra parte ruim agora, que é da gente cortar e provar esse bolo pra ver se ficou bom. Vem cá, vem pertinho aqui pra você. Ele tá meio morno ainda. Vamos cortar pra ver qual que é o desenho que saiu aqui. Tá bem fofinho, gente, ó. Ó. Aqui.
Aqui é o que eu falei pra vocês, tá vendo? Ó, desse lado tem um desenho e desse lado é outro desenho. E se você cortar aqui no meio é outro desenho. Então a surpresa tá aí. E agora a gente vai provar essa maravilha. Eu vou aqui com a mão mesmo aqui, ó. Ó, bem perto aqui, ó. Ó. Ficou bem fofinho. E vamos ver se ficou gostoso. Eu tô salivando aqui de vontade. Cara, isso pra mim tem gosto de infância. É gosto que eu sentia quando a minha mãe fazia esse bolo pra gente. É muito, muito bom. Faz aí na sua casa. E eu homenageei aqui minha mãe e agradeço minha mãe por ter me ensinado, ter passado essa receita aí, porque eu já ganhei dinheiro com ela, já te falei isso, e sempre quando eu posso eu faço aqui em casa pro pessoal, e todo mundo adora, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí e compartilha essa receita com todo mundo, tá bom? Gente, eu vou terminar de comer meu bolo aqui, até a próxima receita. Valeu, beijo, mãe.